Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui de volta com mais um texto da Palavra de Deus para meditação. Hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. O que fazer diante do fracasso? O que fazer diante do momento de falência, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela emocional, seja ela ministerial? Aqui nessa passagem, nós estamos vendo Simão Pedro. Ele passa a noite inteira pescando, e pela manhã ele não havia pego nada. Nós não estamos aqui falando de alguém que estava fazendo uma pesca esportiva, de alguém que saiu para se divertir. Nós estamos falando de um profissional de pesca. Simão Pedro tinha uma companhia de pesca, ele tinha funcionários, ele tinha redes de 100, 200 metros, ele tinha barco, ele tinha estrutura, ele tinha equipamentos, mas naquela noite ele fracassou. Naquela noite o investimento dele, a expectativa de lucro não aconteceu. Simplesmente ele não pegou nada naquela noite. E amanhece o dia, ele não tem nada. As dívidas se acumulam porque tem que pagar os funcionários. Embora os barcos não tivessem combustível, era movido a tração humana. E agora ele está na praia, falido, fracassado, desanimado, triste, porque a proposta, a expectativa dele, a meta, o objetivo não foi alcançado. E esse texto traz uma mensagem muito grande, porque se você ainda não fracassou, se você ainda não faliu em alguma área da sua vida, eu não quero te enganar, eu não sou profeta do negativismo, mas em algum momento você vai fracassar, em algum momento você vai falir, em algum momento você vai criar um plano, criar um projeto, executar, e infelizmente aquilo não vai acontecer como você queria. E ele chega na praia, e a primeira lição que Jesus nos ensina para vencer o fracasso, para vencer a tristeza, para vencer a falência, Jesus olha para Simão Pedro, vê ele limpando a rede junto com seus funcionários, e ele chama Simão Pedro e fala: senta aqui e ouve a palavra, senta aqui, me empresta o teu barco, porque a multidão é grande, eu quero usar o teu barco para ser o púlpito da minha mensagem. A primeira coisa que a gente aprende diante de um fracasso, não importa qual seja o teu fracasso, qual tenha sido o teu fracasso, se financeiro, se emocional, familiar, sempre vai te sobrar um tempo para ouvir a palavra de Deus. Sempre vai te sobrar um tempo para você doar para Deus, doar para Jesus. E Simão ali, ele deixa de limpar as redes, ele deixa de guardar o seu equipamento, e ele cede o barco para Jesus. Jesus sobe no seu barco, Jesus começa a pregar para a multidão, e ele fica ali sentado ouvindo aquelas mensagens, ouvindo aquela palavra. E a Bíblia diz que depois de um tempo, depois que Jesus cumpriu o propósito com aquela multidão na praia, chegou a hora de ele
retribuir a atenção que Pedro tinha dado, retribuir o barco que Pedro tinha emprestado. E aí Jesus de dentro do barco falou: agora Simão Pedro, entra no barco e vai para o alto mar. Vai para o alto mar, sai da praia, sai do lugar onde teus pés tocam, onde tu estás seguro, aonde a água não é de boa qualidade, aonde a água geralmente é contaminada. Eu quero que você vá para o alto mar. O alto mar é uma figura de um lugar espiritual em que o Espírito Santo te leva para te viver na dependência dele. Talvez Pedro tivesse confiado na sua estrutura, na sua capacidade de conhecer o mar, de conhecer os rios, de conhecer os peixes, mas faltava para ele ter Jesus no seu barco. Faltava para ele ter se aconselhado com Jesus. Faltava para ele ter feito sua estratégia juntamente com Jesus. Não importa se você tem dinheiro para abrir um negócio, não importa se você tem intelectualidade, se você tem know-how, se você tem conhecimento, se você for montar algo, se você estiver fazendo algo em que Jesus não está incluído no contexto da tua vida, fatalmente você vai fracassar. Fatalmente você vai ter insucesso na sua jornada, na sua proposta. E aí Pedro olha para ele e fala assim: mestre, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas sob a sua palavra, debaixo dessa tua palavra, eu vou me submeter à tua ordem e eu vou voltar para o mar alto. E a Bíblia diz que Pedro, quando foi para o mar alto, quando foi para o alto mar, quando ele saiu da praia, que é do lugar onde você vive do teu jeito, onde tu toma tuas decisões, porque os teus pés tocam na areia. Quando Pedro foi para o alto mar, em que ele vivia na dependência total de Deus, né? Ezequiel fala muito disso: as águas batiam nos pés, nos tornozelos, nos joelhos, mas existem águas mais profundas que ultrapassam os lombos. É o lugar onde meu pé não está tocando, onde eu tenho que confiar em Deus, é o lugar da fé. E a Bíblia diz que Pedro, quando jogou suas redes, ele colheu uma grande quantidade de peixes, que o barco dele estava quase afundando, e ele fez sinal para os outros barcos, talvez outros barcos não estivessem nem pescando, e aí agora todos os barcos voltaram para a praia cheios de peixes, e Pedro se ajoelha diante de Jesus, e o versículo 9 diz que Pedro se espantou, e ele disse: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou muito pecador. O espanto tomou conta de Pedro. O tamanho daquele milagre tomou conta do coração de Pedro, porque essa é a proposta de Jesus: espantar você. Deus quer trazer um espanto para a tua vida, Ele quer trazer maravilhas, Ele quer mostrar o quanto que Ele é Deus. Mas Ele precisa fazer parte dos teus planos, Ele precisa fazer parte dos teus projetos. Jesus tem que estar inserido nos teus planos, nos teus projetos, nas tuas metas, porque só assim vai vir um sucesso. Aquele peixe que Pedro queria pegar era um peixe que só dava de noite, por isso que ele passou a madrugada pescando. Eram os peixes maiores, eram os peixes de maior valor econômico, e agora ele está de dia, no mesmo lugar onde ele foi envergonhado. Deus levou ele de dia para ser exaltado aonde foi envergonhado. E aquele peixe que só dava de noite começou a dar de dia, porque Deus, Ele altera, Ele é o Senhor dos tempos, das épocas, das estações. Ele faz com que aquilo que era para ser da noite venha para o dia. Ele faz com que aquilo que não era para acontecer, que era invisível, torne-se visível, torne-se palpável, porque Deus é o Senhor dos mares, é o Senhor dos peixes, é o Senhor da terra. Ele pode fazer qualquer coisa. Tudo que Ele quer é entrar no barco da sua vida, é entrar no barco dos teus planos, é fazer parte dos teus projetos, porque Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. A proposta de Deus foi essa para Pedro. Pedro se espantou com a tamanha quantidade. Foi a primeira vez que Pedro pescou a maior quantidade de peixes da sua vida. É a maior pesca da vida dele até aquele momento. Deus tem uma grande colheita. Deus tem uma grande tarrafiada de peixes para você. Ele tem uma grande quantidade de coisas para te entregar, não necessariamente somente
financeira, material, mas também espiritual, também emocional. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. A grande diferença foi que agora Jesus estava no barco. E eu quero deixar essa palavra no teu coração, meu irmão, minha irmã. Quer ter sucesso? Quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado nos teus negócios? Na tua vida familiar, na tua vida pessoal? Convide Jesus para entrar no seu barco. E ande sob a palavra de Jesus, debaixo da ordem dele. E quando essa ordem parecer absurda, não tenha medo, porque ele pode mudar os tempos, ele pode mudar as leis, ele pode mudar as estações. E aquilo que é impossível, torna-se possível, porque o nosso Jesus é o Senhor de tudo. Fique com essa palavra no seu coração e tenha uma grande colheita de peixes, de frutos, de vida com Deus, de unção espiritual, de muitas almas na tua vida, de muita alegria, de muita felicidade, é que eu profetizo para ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.